Senhor presidente, não quero aqui adentrar ao mérito da discussão dessa matéria, porque vai ter um momento próprio para isso. Mas, a par de todo o esforço feito pelo senador Marco Duval na relatoria dessa matéria, de outros colegas senadores que são contra, que são a favor, e é natural, dentro do processo legislativo, que você tenha manifestações das mais diversas. É a pluralidade de visões, de opiniões no parlamento que enriquece o processo legislativo. É natural. E um dos elementos, especialmente no Senado Federal, que conduz o bom trâmite do processo legislativo, é o entendimento, são os acordos, são os diálogos dos diferentes, dos divergentes, porque os convergentes, por natureza, vão convergir na matéria, mas o diálogo tem que se estabelecer, sobretudo, com aqueles que têm opiniões diferentes. E isso vem acontecendo ao longo do tempo. Nós vamos conseguir convencer o senador Eduardo Girão em relação a essa matéria? Não. Como ninguém me convence em relação a outras matérias e que eu comungo com ele desses mesmos temas, porque são temas caros para a gente. Então não se convence. Em matérias onde a controvérsia é insuperável em razão das concepções pessoais, das visões pessoais, o acordo possível é o acordo do procedimento. No mérito é no voto. No mérito é no voto. Então, essa é uma daquelas matérias em que não se pode esperar, pretender que haja acordo aqui com aqueles que são contra, porque são contra pelas razões que cada um tem e vão a sustentar até o último momento. O senador Marcos Duval faz um relatório que vai até contra, na verdade, os CACs do Brasil. Contra o atirador esportivo, contra o caçador, contra o colecionador, porque é uma proposta, e ele disse isso aqui, muito mais restritiva. A bem da verdade que essa proposta, para mim, a grande vantagem dela é justamente o aspecto da segurança jurídica. O Brasil está refém das oscilações, das colorações político-partidárias. Quando tem um vermelho, tem um decreto numa direção. Quando tem um azul, tem um decreto em outra direção. E assim por diante. E aí o cidadão que investe, o cidadão que se profissionaliza, o cidadão que está lá na ponta e que não tem nada a ver com criminalidade, é um profissional, é um colecionador, é um atirador, é um caçador esportivo, fica nesse limbo da insegurança jurídica. E aí o parlamento, quando tem a oportunidade de debater o assunto, aprofundar no debate, enfrentar todos os aspectos relacionados, ele vai dizer, não, vamos deixar que um terceiro decida por nós. Olha, o parlamento vem se tornando um espaço apequenado em razão da sua omissão. E toda vez que o parlamento se omite, alguém, não existe vácuo de poder. Não existe. Quando o parlamento se omite em legislar sobre matéria de qualquer natureza, o Supremo Tribunal Federal o faz, ainda que ao arrepio da Constituição Federal. Vai além. Vai além. Dentro de uma visão neoconstitucionalista, progressista, o Supremo tem ido muito além da Constituição Federal. Eu respeito a nossa Suprema Corte, mas não posso concordar. O limite para todos é a Constituição Federal. Mas o parlamento, em boa medida, é o responsável por isso, por esse avanço do ativismo no judiciário. Porque abre mão das suas prerrogativas legiferantes quando não decide, quando posterga, quando, em razão das diferenças, não enfrenta o mérito e, dentro do campo democrático, submete-se à vontade da maioria. Obviamente que eu não posso aqui discordar daqueles que invocam o direito regimental ao pedido de vista. É direito de todo parlamentar, numa matéria que ainda não foi
submetida à votação, ter o pedido de vista. Agora, houve um acordo, houve um entendimento para que nesta semana nós deliberássemos sobre essa matéria. Então, dentro desse escopo do procedimento, é que eu quero lamentar. Esse tema, apenas para colocar no radar aqui, são cerca de 20 anos de espera por regulamentação desse tema. 20 anos, com decretos, com decisões monocráticas, com decisões de primeira, de segunda, até da última instância, menos do parlamento. Menos do parlamento. Tudo que nós não temos nessa questão aqui, é segurança jurídica. Então, eu repito, né, o esporte do tiro passar a ser regulamentado, né, por lei, dando diretrizes de fiscalização, de controle, de quantidade mínima de armas, definindo quem é quem nesse processo todo, eu não posso ver isso como algo negativo, muito pelo contrário, é o parlamento exercendo a sua função principal, que é legislar e não terceirizar. Nós terceirizamos quando deixamos de legislar. Terceirizamos a um poder que não é o poder legiferante, que não é o poder que legitimamente representa as concepções da sociedade. Porque a Constituição vai dizer que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes, de seus representantes, eleitos. Então, eu quero fazer esse registro aqui e dizer que gostaria muito de votar essa matéria. Está aqui o Marcos Polon, esteve lá no debate ontem, eu passei lá, estava lá o senador Girão, debatendo, expondo as suas ideias, o senador Marcos Duval presidindo, outros expositores com visões diferentes, mas acho que a matéria está madura e com a cautela necessária, porque o senador Marcos Duval, talvez até pela formação dele e pela militância dele nessa área, tivesse o desejo de ir um pouco além, mas dentro das contingências da política, preferiu o caminho do comedimento, da cautela, da razoabilidade, da proporcionalidade. Então, o apelo que faço aqui, e numa linha de absoluto respeito aos colegas, é que, respeitando as divergências, que possamos fazer o enfrentamento dessa matéria e, no voto, decidir se ela é digna de aprovação dentro dos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa nesta CCJ e, posteriormente, no plenário, que é onde terá a voz soberana com relação a esse tema. Gostaria muito que votássemos esse projeto no dia de hoje, senhor presidente, o PL 3723 de 2019. Tem vários senadores inscritos. No procedimento, deixa eu passar a palavra para o senador Marcos Duval fazer a leitura do relatório, e aí eu volto para a discussão. É o caminho. Senão nós vamos discutir antes. Senhor presidente, aí vamos fazer um pedido de vista e encerra tudo. Aí a gente não expôs o argumento. Então vamos fazer assim, vamos subverter no entendimento a ordem regimental. O senador Marcos Duval vai ler no final o seu relatório e eu vou conceder a palavra para a lista de oradores inscritos, com a palavra o senador Girão. Muito obrigado, presidente. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que um assunto como esse, que movimenta a sociedade há décadas, não é um assunto simples. A gente precisa ter muita serenidade, porque trata de vidas. Eu não tenho a menor dúvida, senador Cajuru, da seriedade da maioria, de 99% dos CACs. São pessoas íntegras, corretas, eu não tenho a menor dúvida disso. Tenho pessoas próximas, mas o que acontece na prática, o que a gente está vendo, sabe aquela decisão, senador Fabiano Contarato, que nós tivemos há 2 anos atrás aqui no plenário do Senado, a gente chegando aqui, onde de forma muito democrática, o presidente era Davi Alcolumbre, nós derrubamos o decreto mostrando pontos equivocados daquele decreto, excessos daquele decreto. O que está acontecendo na prática, e eu respeito quem pensa diferente,
é, por tabela, dando, no linguajar futebolístico, um balão, se liberando através de decretos, como nós tivemos aí, que foram parar no STF. Eu tenho minhas discordâncias com o STF, todo mundo sabe disso, mas respeito as decisões que vêm da Corte. Agora, falar de insegurança jurídica sobre um assunto desse, eu acho que a gente não pode ser carimbador, gente. Nós estamos aqui para legislar, para fazer o que é melhor, senador Dário Berga, para a sociedade. Por que a gente tem que carimbar o que vem da Câmara, dos deputados? Então não precisa mais da gente. Vamos embora. Vamos sair. Se não precisa do Senado. Então o Senado, presidente Davi Alcolumbre, tem que fazer a sua parte. E nós temos aqui especialistas na área. Senador Alessandro Vieira, senador Stevenson Valentim, senador Marcos Duval, senador Fabiano Contarato. São pessoas que têm vivências na área. Eu tive também. A vida me levou para a área de segurança. E eu contei na época que o senhor era presidente, para o Brasil todo, uma situação que eu vivi pela flexibilização do porte de armas na minha família. Na minha família. E é um dos motivos porque eu estou aqui no Senado e nunca escondi isso. Vim para a política por causa disso. Eu não quero um país acontecendo tragédias humanas como acontecem em partes do mundo. A gente precisa ter um controle de armas. Claro que com bom senso para atiradores, pelo amor de Deus, como é que a gente vai prejudicar tiro esportivo? Quem quer isso? Brasil, como foi bem colocado aqui, campeão reconhecido, mas a gente não pode. O próprio senador Marcos Duval reconhece pontos que não são justos, que têm excessos. E a gente vai carimbar para fazer um projeto de lei daqui no ano que vem? E a consciência da gente? Quando alguém morrer por tragédias que acontecem na sociedade. Vocês sabem que só durante o governo, senador Fabiano, durante o governo, nós tivemos um aumento de 377% do número de CACs. Durante 3 anos. São 450 mil. Então a gente precisa, nesse momento, pelo menos se aprofundar para o ano, logo na primeira sessão do ano que vem. Eu topo o acordo, eu quero falar sobre o acordo aqui da semana passada. Na semana passada, a gente teve um momento aqui que nos reunimos, eu, o senador Marcos Duval, o senador Marcos Rogério, sentado ali em pé, onde não estava na pauta, senador Davi. O senhor até se surpreendeu, disse, rapaz, mas não está na pauta. Tinha um requerimento, mas não estava na pauta, ninguém estava sabendo disso. É aquela coisa que deixa a gente preocupado, porque a gente não pode fazer as coisas no apagar das luzes, na última sessão. E aí estava um requerimento do senador Marcos Duval para não ter mais a sessão audiência pública, assinada pela maioria dos colegas aqui, foi do senador Randolfo Rodrigues, para cancelar aquela sessão, que seria uma coisa estranha, antidemocrática. Por que excluir o debate? E queriam já votar naquela semana, já votar ali, a partir daquele requerimento, já fazer a leitura do relatório. E isso não é correto. Então, naquele momento, eu sentei com o senador Marcos Duval, com o senador Marcos Rogério, disse, vamos marcar para quinta-feira a sessão, para dar tempo a gente chamar quem queria vir, senador Vanderlan, ex-ministro Raul Jugman, outros nomes a favor e contra associações, como a Associação Brasileira de Psiquiatria. E aí foi me dito, não, mas vamos fazer na terça-feira para a gente deliberar na quarta. Ok. Não deu tempo articular, como a gente sabia que não ia dar tempo, em menos de uma semana, chamar todo mundo, o pessoal com viagem marcada, senador Lucas Barreto. Mas a gente fez ontem uma audiência pública, posso dizer que meia boca.
meia boca a audiência pública que nós tivemos ontem. Os palestrantes excelentes, de um lado e de outro. Eu não posso negar, inclusive tem o Paulon que está aqui, uma pessoa respeitosa, um advogado que conhece bem o assunto, fez uma explanação ontem interessante. Agora, faltou muita gente, faltou muito especialista que pode clarear para a gente fazer uma legislação bacana. Então, para encerrar, eu queria dizer para o senhor que se definiu para deliberar, mas deliberar é o quê? Deliberar é votar? Deliberar, o procedimento, vamos marcar como o senhor marcou, nós estamos aqui para isso. Agora, o pedido de vista você não pode negar, e um pedido de vista não pode ser por um dia, porque, como o senhor mesmo falou, são dezenas de emendas, de destaques, e é um assunto sério que a sociedade precisa saber, a gente não pode excluí-la desse tema tão caro, que representa defesa da vida de famílias no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.